Hora de Baco desta semana capta a opinião de alguns dos principais críticos estrangeiros sobre os vinhos portugueses. Para ver, há ainda a essência do vinho e a essência do gourmet que decorreram no Porto. Vêm dos Estados Unidos, da América Latina e de alguns dos principais países europeus. Estão em Portugal para conhecer melhor a realidade dos nossos vinhos. A Hora de Baco acompanha essa visita. Venha daí comigo. Nos últimos 5 anos tem sido assim. Aproveitando a realização do certame Essência do Vinho no Porto, o G7 convida a imprensa nacional e estrangeira a provar algumas das novidades lançadas no mercado. É uma forma de seduzir a crítica, dar a conhecer novos vinhos e tentar um aumento de notoriedade dos produtos portugueses, sobretudo em mercados estrangeiros. O G7 é o grupo que reúne algumas das maiores empresas portuguesas de vinho: Aveleda, Bacalhoa, Caves Alianças, Porão, José Maria da Fonseca e Caves Messias. Paulo Amorim, presidente da ANSEV, a Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, e também vice-presidente da Vini Portugal, teve neste encontro a despedida enquanto líder do G7. Ao fim de 15 anos e meio de liderança, é o último evento que organizo para o grupo, portanto é mais uma página que viro na minha vida. Penso que o grupo fica lançado para o futuro com bases fortes e sinto orgulho de ter sido pioneiro quando lançamos este grupo há 15 anos e meio, porque hoje há uma série de grupos em Portugal de produtores, uns em segmentos mais altos, outros em segmentos mais comerciais, mas todos eles a tentar provar uma coisa que quando nós, G7, surgimos há 15 anos e meio, diziam que era impossível, que era colocar os portugueses, concorrentes entre si, a trabalhar juntos, colocando de lado aquilo que nos desune, tentando focar-nos naquilo que nos une e, portanto, ganhando mais massa crítica lá fora. Portugal é tão pequenino, nós somos tão pequeninos, se não estivermos juntos não conseguimos chegar a lado nenhum. José Penin é um dos críticos espanhóis de referência. Neste encontro do G7, que aconteceu no restaurante portuense Foz Velha, aproveitou para atualizar conhecimentos. Bien, yo conozco los vinos portugueses bastante bien, quizá por la cercanía, por lo cómodo que resulta ir a Portugal. Conozco bastante el Douro, lógico. Una de las zonas que he pasado muy deprisa porque en tiempos tenía gran fama, que era el Dao. Dao era un poco el Rioja de aquí, de Portugal, pero en general tanto el Alentejo como Douro los conozco bien. Este crítico espanhol mostra-se surpreendido com alguns vinhos portugueses, destacando os brancos das castas Alvarinho e Antão Vaz. A mí lo que me ha sorprendido de Portugal en los últimos tiempos ha sido, los blancos, sobre todo. Algo que a mí me apasiona es que los blancos tengan un carácter del terroir, del terruño, y sobre todo la recuperación y puesto en órbita de las castas propias, las castas autóctonas. Para mí ha sido una sorpresa, pues por ejemplo, una casta que no conocía, Antão Vaz, que está en Alentejo. Para mí es una de las, posiblemente de las dos castas más interesantes de la península ibérica. Y sobre todo también hay algo que me gusta de Portugal, que todavía no hay arraigo de los vinos muy potentes. Esto es una de las cuestiones que hay que tener, hay que buscar también lo sutil y la elegancia, y quizá esa cercanía del Atlántico, pues puede, un clima más fresco, pueda proporcionar ese doble tipo de vino atlántico-mediterráneo. Na opinião do crítico espanhol, haverá muitos pontos comuns entre os vinhos portugueses e os que são feitos no país vizinho. En resumen, una de las ventajas que yo creo que tiene la península ibérica es que aún guarda en su patrimonio mayor número de cepas autóctonas, que hay que activarlas, que hay que darles un sentido moderno de elaboración y no estar obsesionado con Chardonnay, con Sauvignon Blanc, con Syrah, esta especie de modas que yo estoy totalmente en contra. A preservação das castas tradicionais portuguesas é um dado que a generalidade dos críticos internacionais aprecia.
I think it would be great tragedy, looking at the quality of wines, I've said, that are still rooted in tradition. It'd be great tragedy if you lost that tradition, and given that the world is awash with Renta Chardonnays and other Cabernet Sauvignons, I think to lose the essential Portugueseness would actually set Portugal back a lot, because that's what you have. That's what you have to go out with and sell and entice people with. So I think it's essential that you remain true to your roots and just ensure it's the best quality winemaking possible. De canção já premiado, Mathieu Longuer é um francês que trabalha em Inglaterra e que admite um aumento do reconhecimento dos vinhos portugueses naquele que é tido como o mais importante dos mercados para o setor. In my experience in the restaurants where I'm working, it's usually very well received. We actually, our house wine are Portuguese, and I've never had any problem with that. I think there is a very long tradition of people drinking port, and they are just very happy to try something else than port. And Portuguese wine with all the varieties of wine that can propose, from very good sparkling wine to white wine, red wine, even dessert wine, offers the whole spectrum of wine that somebody can hope in a restaurant. And they've got a lot of personality as well. And it stands out with their grape varieties. They really can stand out from other country. Nobody else has got Touriga Nacional, nobody else has got Arinto, nobody else has got Alvarinho. And so they've got a lot to offer than other country can't offer. And it's a bit like the new world wines of the old world, Portugal, because nobody knew about Portugal 10 years ago. And there have been a lot of improvement made in the Portuguese wine, and they are very approachable, but of very good quality. It's very difficult to find bad wine, which is a good thing, bad Portuguese wine in UK. So, and thanks to some of the biggest and the smaller producer as well. Outro conhecedor do mercado britânico sublinha o aumento de notoriedade dos vinhos portugueses. I think Portugal's delivering not only fantastic quality, but doing so by sticking true to its philosophy of promoting and using great indigenous varieties. And I think it's these points of interest. The interest you actually find in the wine in Portugal is fantastic. And there are wines that are truly individual. And over the last 20 years, while I've been following wine, I've seen Portugal come on in leaps and bounds in terms of the wine producers, the quality of the glass, the forward-lookingness. I mean, I have a Cabernet Sauvignon Touriga Nacional in my glass at the moment, which is allowing both varieties to shine through, and it's essentially modern wine, but a wine that's absolutely rooted in, I would say, the flavour, the unique character of Portugal. So my overall criticism would be that the British public should actually start drinking more Portuguese wines. But I think you'll find most journalists and writers like myself are already converts. E nos Estados Unidos, será que os vinhos portugueses estão ali a enfrentar maior resistência? Mary Stuhl é uma crítica norte-americana que se encontra ainda numa fase de descoberta, pelo menos a crer no escasso número de artigos que tem dedicado aos vinhos portugueses. I've written 2 introductory articles. In fact, I just submitted yesterday for my first trip up to Douro. But I wrote one about a month ago, and it was entitled The Economics of Value Wine, where I profiled Portugal as a really up-and-coming region for Americans to look to for great wines at a great value. And you think you will write many more articles about the Portuguese wine? Oh my gosh, you know, I have enough material, I think, for the next, I don't know, probably next 2 weeks of articles on Portuguese wine. In fact, I can come back again for another week and write for another month. You've got such an amazing region here. I mean, from, you know, there to Douro, to all the sub-regions. I could write actually a book. I have enough material, yeah. So we are such a short country and so many different wines. That's the phenomenal thing about your country. I mean, I go over to Vinho Verde and I have these refreshing, really fabulously, you know, mineral wines that just go great with my fish and shrimp. And then I go over to the Douro and I'm having these fantastic, deep, you know, muscular, tannic wines, completely different. Yet
right within a couple of hours from each other. And I'm not even talking about your fortified wine industry, your ports and so on, but just the table wines. It's outstanding. I mean, I really want to get the message out about how incredible your wines are here, not just for, as I said, the value, but the varieties and the difference and the textures and your industry so young now and vibrant, yet your vines are so old. It's really a dichotomy. It's an interesting, it's an interesting country, interesting wine, and definitely interesting reading. For my readers, I hope. Dos trabalhos que, por certo, terá de ser feito com mais intensidade é a promoção de vinho português nos Estados Unidos. In my opinion, though, I think that there's a couple of advantages to not being very well known. The first advantage is you don't have a bad reputation. You just don't have a reputation yet. So you have this really infant sort of fertile grounds by which to sow a fantastic, marketing plan. And number two, that youthfulness that's coming across in for example, your Vinho Verde and your young, dynamic winemakers is just, I think, going to be striking this incredible chord with Americans. I mean, right now in America, the number one import, the number one varietal is Pinot Grigio. You've got it great. Those Vinho Verdes, those Albarinos are a fantastic competitor to those Pinot Grigios. Capitalize on that. Touriga Nacional, it's an amazing varietal, and I think that, if you can tie in Portugal with for example, the Touriga Nacional grape, just like Argentina did with the Malbec, it's fantastic. So, I mean, there's just so much to do here. It's great. I love being a part of it. It's a really exciting time for you. Realidade distinta parece estar a acontecer no Brasil. Conheço o moscatel, não somente os doces, mas os secos também, mas o vinho verde, porque tenho sorte de ter família no vinho também. Basicamente é isso, se resume a isso. Eu sei que temos vinho do Alentejo também, que são um pouco mais austero, mas vinho do Porto mesmo, a gente sempre vem à mente vinho do Porto para sobremesas e também como aperitivo. É bom de lembrar que, por exemplo, na Europa e no Brasil, a gente costuma também tomar um Porto no aperitivo, que é um pouco peculiar. No Brasil, também dentro do seu conhecimento, acha que os vinhos portugueses, em geral, não só o vinho do Porto, são bem conhecidos? E quais são as possibilidades dos vinhos portugueses entrarem mais no mercado brasileiro? Sim, são bem conhecidos. Basta ver as publicações, os títulos da imprensa, que está onipresente. É um setor em grande expansão. O mercado de vinho, esses 10 últimos anos que estão no Brasil, cresceu muito através das importadoras também. Teve muitas feiras e eventos e divulgação. Então, além da comunidade portuguesa que nós contamos omnipresente no Brasil, você vê que tem uma facilidade agora para ter acesso a vinhos portugueses que não tinha antigamente. A gente se lembrava e tudo, mas a facilidade das importações agora faz que se espalhe bastante. O encontro do G7 foi uma das iniciativas inseridas na 5ª edição da Essência do Vinho, no Palácio da Bolsa, e na 2ª edição da Essência do Gourmet, no Mercado Ferreira Borges, no Porto. Mais de 17 mil pessoas visitaram o certame, que se prolongou por 4 dias, no início de março. E é interessante ver a evolução do evento, não só em número de expositores, mas também no público. Cada vez mais conseguimos atrair um público emergente, um público também muito jovem, que nos visita todos os anos e que tem vindo a crescer. Acho que nós conseguimos cumprir com os nossos objetivos, que é educar o consumidor e conseguir que cada vez atrair mais pessoas para o mundo do vinho.
A essência do vinho e a essência do gourmet juntaram mais de 300 produtores nacionais e estrangeiros e cerca de 20 chefes de cozinha que tiveram a oportunidade de participar em harmonizações e sessões de show cooking. As cozeduras a baixa temperatura, que é um termo que se vê muito agora em mentas, lê-se leitão confitado 24 horas a baixa temperatura, e eu acho que as pessoas não perceberam muito bem o que é que isso quer dizer, o que é que isso representa no prato, o que é que isso representa no sabor. Eu hoje vou tentar dar 3 receitas que são acessíveis de fazer em casa, mas que ao mesmo tempo numa vertente de restauração, ou seja, são receitas para se fazer num restaurante, não para fazer em casa, mas vou tentar explicar às pessoas que podem fazer algumas adaptações em casa, nomeadamente ter mais atenção em como cozem e como assam carne e peixe e a que temperatura é que o devem fazer para terem um resultado mais impressionante, tanto no sabor como na própria suculência da carne e do peixe. Do lado dos vinhos, entre as dezenas de atividades paralelas, também decorreram provas com a presença de produtores e enólogos. Pedem-nos tudo, desde qual é o melhor vinho para acompanhar este bacalhau, até porque é que não utilizam uma rolha sintética, enfim, coisas que às vezes não têm a ver com o vinho em si. Mas acho que é sempre algo que depois nos deixa levar a pessoa para o vinho e colocá-lo no sítio onde nós queremos que ele esteja, a descobrir de facto o vinho e tudo isso. De facto, a panóplia de questões que às vezes surge é enorme, mas ainda bem, eu acho que isso também traduz curiosidade por parte das pessoas e querer saber cada vez mais à volta do vinho. Uma das coisas curiosas é que tenho tido ao longo destes 5 anos uma série de pessoas que têm vindo a assistir, têm sido repetentes, portanto tenho tido pessoas que participam em 5 provas seguidas, sempre com um interesse crescente e sempre, sobretudo, com um conhecimento também muitíssimo superior. Nós podemos encontrar, e aí eu diria que poderíamos encontrar muito mais, compradores, jornalistas, etc. Isso depende mais da organização. Agora, o que encontraremos sempre é aquilo que é mais importante para nós, o consumidor final, aquele para quem escrevemos o nosso vinho, não é? Como se literatura se tratasse, e portanto é decisivo que estes eventos se continuem a fazer para permitir um contacto estreito entre nós e os nossos consumidores. Isso é decisivo. Os próprios intervenientes no setor aproveitaram a essência do vinho para conhecer outras novidades. Mas como obviamente como sou do vinho que sou, curioso, vou provando também tudo aquilo que os restantes produtores nos oferecem. De facto é uma oportunidade única de se provarem os melhores vinhos portugueses. A essência do vinho também atribuiu os habituais prémios em resultado de uma votação do público. Jorge Monteiro, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, foi distinguido com o prémio Mérito e Excelência. O Burmester Vintage 2005 foi eleito o melhor vinho do Porto. O Encontro Baga 2005 da Bairrada foi escolhido o melhor vinho tinto. O Alentejano Esporão Reserva 2007 foi distinguido como o melhor branco. Paulo Laureano recebeu a distinção para melhor enólogo e, pelo 2º ano consecutivo, a Sograp foi eleita como o melhor produtor. Este é um prémio para nós muito importante, porque além do mais reflete o voto do consumidor. E isso para nós é muito importante, porque nós tentamos, sobretudo, fazer vinhos para o consumidor. E, portanto, ter este reconhecimento de consistência e por ser já o 2º ano e termos o consumidor a reconhecer a nossa qualidade e o nosso trabalho e o nosso esforço é para nós muito reconfortante e muito bom para nós.
essência do vinho e a essência do gourmet prometem regressar em 2009. No final do programa de hoje, sento-me à mesa do restaurante Bull & Bear para vos propor uma sobremesa doce, bastante doce, e um vinho do Porto. Miguel, hoje escolheste uma sobremesa à base de quê? Chocolate e avelã. Isto é uma mousse de chocolate a 0 graus, ou seja, ligeiramente congelada, com uma base de biscoito, e tem este creme feito com avelã, um praliné de avelã. São sabores que ligam bem, do modo geral, com o vinho do Porto. Já agora deixe-me retificar o muito doce. Eu, na mousse de chocolate, conscientemente não pus muito doce, tanto pelo acompanhamento aqui do vinho do Porto, como também o próprio creme de avelã é muito rico. Qualquer estamos a falar aqui em avelãs, frutos secos, amêndoas, são coisas que ligam bem com os portos. Portuense, que tu também escolheste. E escolheste um clássico. Acho piada este vinho. É um Ruby Reserve. Eu penso que deve ter um envelhecimento de 5 a 7 anos. É um vinho muito consistente em termos de qualidade. Isto funcionaria bem também com outros vinhos de Porto, um vintage. Acho que a parte fresca da sobremesa é agradável ao ligar com o vinho Porto, nomeadamente com a parte do álcool. O próprio vinho Porto deve ser servido a uma temperatura ligeiramente fresca, estamos a falar 16 graus, neste caso. Pôr no frigorífico um bocadinho antes de ir para a mesa, não é? Meia hora antes, sim. Assim, não é? Até por causa do álcool, como isto é um vinho com um teor de álcool elevado, se for muito quente, sobressai o álcool e perde-se um bocadinho os outros aromas. De resto, aquela conversa do temperatura ambiente, antigamente a temperatura ambiente eram 18 graus, não é? Hoje em dia a temperatura ambiente é 21 ou 22, mas de facto mesmo os vinhos tintos convém, nessas circunstâncias, serem ligeiramente refrescados e sem sempre a ganhar. Isto é prova também de que uma sobremesa de qualidade não tem necessariamente que ser acompanhada com vinho do Porto muito caro, com um vintage ou com um LBV. Ou seja, um Porto mais simples, embora bem conhecido, vai também muito bem com este tipo de sobremesas. Acho que, exatamente. Eu inicialmente tive na dúvida de propor um LBV, que eu acho que é um vinho muito interessante, porque são vinhos com uma relação preço-qualidade interessantíssima. Estamos a falar num patamar vintage, mas e são vinhos normalmente mais prontos para beber, enquanto que o vintage são claramente vinhos de guarda, e é uma ciência própria. Os LBVs é uma abordagem mais simples a esse registro. Neste caso, este vinho é um clássico dos clássicos. E que vai muito bem, com certeza, não é? Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.